Você sabia que o alto número de pessoas em vulnerabilidade social pode agravar ainda mais os problemas do meio ambiente? E que a instalação de empresas fora das leis ambientais em locais de baixa renda também é uma estratégia para não ser notado? Confira a entrevista com o pesquisador Rogério Ramé. Ele é especialista e mestrando em Direito Ambiental e esteve em Caxias para apresentar um pouquinho da sua pesquisa sobre mudanças climáticas no contexto científico. Rogério Ramé, tudo bem? Tudo bem, Larissa. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite de conversar conosco e dividir um pouco da tua experiência nessa pesquisa. Muito obrigado, é um prazer para mim. Igualmente. Primeiro, a gente gostaria de ter ideia de como surgiu esse assunto na tua vida, mudanças climáticas, da onde? Bom, Larissa, eu estou fazendo um curso de mestrado em Direito Ambiental e, como estudioso do Direito Ambiental, me interessei pelo tema das mudanças climáticas e procurei fazer uma análise do que de ponta tinha no contexto científico sobre essa questão, as alterações do clima, até para poder fazer umas conjecturas assim mais sólidas na área do direito, né? Sim. Então, por isso eu fui buscar elementos no contexto científico para a gente poder, então, trabalhar, pegar o direito ambiental, fazer uma análise em cima de conclusões científicas palpáveis. Uhum. E como é que surgiu o tema justiça ambiental? De onde que vem isso? É um tema... na verdade, o tema da justiça ambiental ele surgiu num contexto dos Estados Unidos da América. É interessante tu me perguntares isso. Começou no seio de movimentos sociais, por incrível que pareça, norte-americanos, ali no final da década de 70, início da década de 80, quando então determinados movimentos se deram conta, a partir de duas vertentes assim, bem específicas, uma ligada à questão racial e outra ligada à questão de contaminação química. Movimentos sociais começaram a reivindicar e a tentar gritar para a sociedade que elas que estavam sentindo de uma forma muito mais intensa os efeitos da degradação e da poluição ambiental em determinadas comunidades, determinadas localidades. Surgiu então um movimento contra o racismo ambiental e um movimento contra a contaminação química, que tinham essas duas vertentes que se sobrepõem. E isso difundiu no mundo de uma forma muito intensa, porque diversos países pobres e sobretudo os países em desenvolvimento, países latino-americanos, têm essa mesma realidade, né? De terem populações vulneráveis, populações em que são invisíveis a políticas públicas, né? E são aquelas que suportam de uma forma muito mais intensa a degradação ambiental. E isso tem tudo a ver com as alterações climáticas. Se a gente for fazer uma ligação com a questão climática, tu vai ver que também essa mesma lógica se aplica para as alterações do clima no planeta. Eu ia te perguntar, então a justiça ambiental ela veio também e acabou sendo linkada com as mudanças climáticas? Existe uma relação? Sim, certamente. Porque todos os últimos estudos, embora eu tenha feito uma análise mais das conclusões científicas e de cenários futuros relacionados com alterações climáticas, esses mesmos estudos também fazem abordagens socioambientais, né? Onde se chegam a conclusões de que são as camadas vulneráveis, as populações vulneráveis, como índios, negros, moradores de favelas e, em termos de Estado, os países pobres, que vão suportar e que já estão suportando de uma forma muito mais intensa e desigual as alterações e as catástrofes climáticas decorrentes do aquecimento global. Muito interessante, porque na tua pesquisa tu usa o termo injustiça ambiental, né? Sim. Por quê? Porque a injustiça ambiental é um conceito que busca sintetizar essa lógica que eu estou falando para ti. Qual é a lógica que define onde os grandes empreendimentos poluidores, as grandes indústrias químicas, tóxicas, vão se situar? É a lógica de ver onde existem comunidades que têm fragilidades de direitos ou que têm pouco poder de mobilização social, de reivindicação, pouco reconhecimento de direitos por parte dos governos, né? Essa lógica é que define onde esses lugares vão se instalar. E geralmente, se tu for ver, os grandes empreendimentos sempre estão situados perto de periferias ou de comunidades vulneráveis. Isso traduz o conceito de injustiça ambiental. E esse conceito é que fez surgir os movimentos por justiça ambiental e por justiça climática, que é essa lógica no contexto das alterações do clima. Que bacana! E na tua pesquisa tu coloca uma série de dados muito interessantes. De onde tu retirou isso para conseguir ver? A maioria desses dados eu busquei no último relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas.
que é tido como o órgão científico e político mais importante e que tem as conclusões mais de relevo assim, em relação às alterações do clima no planeta. Esse relatório, Larissa, ele aponta diversos cenários e diversas conclusões, muitas delas ainda em grau de probabilidade. Até por isso existem alguns que criticam, né, que apontam fragilidades nos estudos. Mas são minoria. A grande maioria da comunidade científica corrobora as conclusões do IPCC. Um dado muito interessante é que os últimos 12 anos mais quentes do planeta são esses, isso numa análise de 95 até 2006, que foi o ano em que fechou, onde se concluiu o último relatório. Entre 95 e 2006 foram os últimos anos mais quentes da história do planeta, né? E, além disso, já se constatou que desde 1750, que é um período próximo ali da Revolução Industrial, o clima do planeta vem aumentando e já aumentou a cerca de 0,7 graus. Isso, daí, em função disso, eles projetam cenários futuros. Mas aquela projeção que tem o maior grau de certeza é que o aquecimento global ele é oriundo, sim, da emissão de gases de efeito estufa relacionado com atividades humanas. Então ele escancara que o problema está no nosso modelo de desenvolvimento e na emissão de gases antropogênicos, a participação humana no processo de emissão de gases de efeito estufa. O que são gases antropogênicos? Emissões antropogênicas de gases de efeito estufa são todas as atividades humanas que fazem com que seja jogado carbono e outros gases que aumentam a camada do efeito estufa e que não são emissões naturais, são emissões que partem de atividades humanas ligadas ao modelo de desenvolvimento. Por exemplo, queima de combustíveis fósseis, né? A poluição que sai do motor dos automóveis gera dióxido de carbono na atmosfera. As grandes empresas de carvão e exploradoras de petróleo, toda a queima do petróleo, a queima do gás, a queima do carvão, o desmatamento de florestas, porque florestas são sumidores de carbono, né? No momento que você derruba a floresta, você está sumindo com o sumidor de carbono, né? Essas atividades estão sendo as principais e que estão contribuindo para o problema do aquecimento global. E o legal é que a tua pesquisa ela gira em torno, então, da questão econômica, né? Do quanto as pessoas com mais vulnerabilidade social, elas estão mais aptas a serem atingidas e até serem adeptas a algumas práticas não corretas e nem nada benéficas ao meio ambiente. Exato, e você vê por que isso é uma questão de justiça ou de injustiça. Porque essas pessoas, essas camadas, comunidades vulneráveis, são aquelas que menos contribuem para o problema do aquecimento global. São elas menos se beneficiam das benesses do modelo de desenvolvimento capitalista de produção e são aquelas que mais suportam as externalidades e os problemas. Por isso é uma questão de justiça. Então, além delas serem também vulneráveis a prejudicar ou a estarem contribuindo também com algumas coisas ruins para o meio ambiente, elas também são as que mais sofrem, é isso? Com certeza. Por quê? Porque elas estão situadas em áreas de risco, porque elas têm pouco poder de mobilização, de reivindicação de direitos, elas não têm participação nos cenários políticos decisórios, são comunidades que ficam à parte, elas são invisibilizadas pelo poder público. As políticas públicas não alcançam essas comunidades. Então, de repente, políticas públicas e principalmente voltadas para a pobreza, para aquele público, seria também, inclusive, muito benéfico ao meio ambiente. Com certeza. Hoje em dia a gente não pode, eu penso dessa forma, pensar a questão ambiental dissociada da questão social. Importante. Não podemos separar. A questão é socioambiental hoje, né? Sobretudo por causa dessa realidade de injustiça ambiental, que é um quadro que é visível no mundo inteiro. Então a gente tem que combater, sim, pobreza, a gente tem que combater, sim, a questão de vulnerabilidade social em determinadas localidades, né? Políticas públicas que monitorem a realidade de cada local e eventualmente, por exemplo, tem que fazer reassentamentos de comunidades, os deslizamentos de terra no Rio de Janeiro, por exemplo, né? É uma situação que já existem dados de monitoramento, sabem onde estão as áreas de risco, sabem que existem pessoas que estão correndo risco de chuvas intensas que possam provocar deslizamentos e as políticas não são adotadas. Isso é um problema de injustiça ambiental, porque geralmente quem está nessas comunidades, nessas áreas sujeitas a deslizamentos de terra, são parcelas
menos favorecidos economicamente. Com certeza que talvez não consigam olhar com aquele olhar muito desenvolvido e inclusive tomar grandes atitudes. Não tem, né? Às vezes não tem nem a consciência dos direitos que podem reivindicar, não tem exatamente. força de mobilização para reivindicar seus direitos. Então o movimento por justiça ambiental ele grita por isso, procura chamar, abrir os olhos da população para quê? Por que eu tenho que de repente individualmente também mudar a minha postura porque a gente pensa às vezes, não adianta, nada que eu vá fazer vai alterar isso é questão de governo, é questão de política. Até mas a gente individualmente também pode colaborar sim, revendo um pouco, porque é questão de solidariedade humana também, né, Larissa? Era uma das perguntas para ti. E agora, com toda essa tua pesquisa, com todas essas coisas que tu enxergou, qual seria a saída? Não só para ti, mas para todo mundo que está nos assistindo. A gente tem uma carência de participação política, né? A gente tem que participar mais dos processos decisórios, das políticas públicas que venham a ser adotadas. Com relação a esse problema dos vulneráveis, é necessário sim trabalhar questões de reconhecimento dos direitos, da dignidade dessas pessoas, de encontrar caminhos com que elas possam participar de conselhos, de comitês, enfim, que possam também ter voz política, externar para os governos e para os tomadores de decisão políticas que enxerguem essas comunidades, enxerguem esse problema, né? Individualmente, Larissa, a gente tem que tentar ser mais consciente, né? Ser mais consciente, entender que eu posso, o mínimo que eu faça em contribuindo para a questão ambiental é também uma questão de solidariedade humana, porque no final das contas, o lixo que eu gero, ele vai para um lixão que tem uma vila do lado, né? Então, se eu gerar menos lixo, se eu for tiver um comportamento mais correto ecologicamente, eu vou estar contribuindo também não só para o planeta, como para esse problema de injustiça social e ambiental que a gente... Ou seja, as pessoas têm que acreditar que cada um faz a diferença, né? Com certeza, com certeza. Isso aí. Então tá, Rogério, muito obrigada por esse bate-papo, foi muito legal. Obrigado pela tua dedicação também na tua pesquisa, que ela não é, com certeza, benéfica só para ti, né? Sim. Não, eu que agradeço, é um prazer falar, estou sempre à disposição, quando precisar, é só me chamar. Ok, muito obrigada. E a gente vai disponibilizar mais detalhes da pesquisa do Rogério e também de outras pesquisas relacionadas ao meio ambiente nos nossos endereços na internet. Fique ligado e acompanhe. Esta foi mais uma edição do programa Natureza Viva. Aqui você acompanha as boas notícias do meio ambiente, de Caxias e da região. Acesse o nosso site www.pronaturezaviva.com.br e reveja as reportagens. Um abraço e até o próximo!